Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama chamado Heidi. Alerta de spoilers a seguir. Após viver 5 anos com a sua tia Dete, sem poder sair de casa, uma menina órfã chamada Heidi está sendo levada para os Alpes suíços para ficar com o seu avô. Dete conseguiu um emprego em Frankfurt e não pode levar Heidi com ela, razão pela qual ela ignora os avisos dos vizinhos sobre o avô ser um antissocial e possivelmente perigoso. Ao subir a montanha, Heidi tira as botas e as roupas para correr em sua roupa de baixo, preferindo a liberdade de movimento a estar bonita. Assim que as vê chegar, o avô Paul se irrita e as expulsa, dizendo que não quer tomar conta da garota. Dete finge sair com a criança, mas na verdade ela leva Heidi para trás da casa e lhe diz para ficar lá enquanto ela foge. A Paul percebe isso e grita com a Dete, mas ela lhe diz que também não quer ficar com Heidi. Recusando-se a aceitar a menina em sua vida, a Paul entra em sua casa e tranca a porta. Então, Heidi decide dormir no celeiro com as cabras. Na manhã seguinte, a Paul dá a Heidi um pouco de leite de cabra como café da manhã e depois a leva para a igreja. O padre olha Heidi de perto e a declara saudável e forte. Ele acha que é dever de Paul cuidar do seu próprio sangue, mas como o avô não muda de ideia, o padre comenta que ele irá para Mansfield em 3 dias e levará Heidi com ele para ver se algum fazendeiro quer ficar com ela. Quando eles voltam para casa, Heidi se pergunta se ela deve dormir no celeiro novamente e o seu avô diz que ela pode dormir onde quiser. Como a Paul só tem uma cama e uma cadeira, Heidi procura outro lugar e encontra um conjunto de escadas que ela sobe e encontra um sótão cheio de feno. Depois de decidir que esse será o seu quarto, Heidi diz a Paul que gostou dali, mas não recebe resposta. No dia seguinte, o pastor de cabras Peter vem buscar as cabras de Paul e o avô tem a oportunidade de lhe pedir que leve Heidi com ele, talvez para ensiná-la como as coisas são feitas nas montanhas. Depois que Paul dá a Heidi um pouco de queijo e salsicha para o almoço, Heidi fica feliz em se juntar a Peter e passar o dia correndo com as cabras, aproveitando muito mais do que quando ficava dentro de casa o dia todo na casa da sua tia. Enquanto Heidi se diverte, Peter dá uma dentada na comida dela e depois coloca a culpa nas cabras. De repente, 2 cabras começam a brigar e Peter bate nela com um bastão para fazê-las parar. Heidi desaprova isso e depois de fazê-lo parar, ela oferece um acordo. Se ele nunca mais bater numa cabra, ela lhe dará metade da sua comida todos os dias. Peter aceita com prazer, mas pede que ela prometa não contar a Paul que ele está comendo a sua comida, porque as pessoas da cidade dizem que ele matou alguém no passado. Quando Heidi volta para casa, ela age de forma estranha com o seu avô e diz que vai dormir no celeiro. Então a Paul rapidamente adivinha que ela ouviu os rumores. Ele pergunta a Heidi no que ela confia mais, nos rumores ou em seus próprios olhos e ouvidos. Heidi escolhe o seu próprio julgamento e abraça a Paul antes de ir dormir no sótão. No dia seguinte, enquanto Heidi continua a se divertir e se relacionar com Peter, a Paul faz carpintaria para mostrar à neta quanto ele está tocado pelo afeto dela. Quando Heidi chega em casa, ela fica surpresa ao encontrar uma segunda cadeira na mesa e algumas notícias fantásticas. A Paul vai permitir que ela fique para sempre. Semanas passam e Heidi se diverte com Peter todos os dias. Ela até corta o seu cabelo para ficar mais confortável. Um dia, Peter diz a ela que não virá por alguns meses porque ele vai para a escola. Assim, eles se encontrarão novamente na primavera, mas ela deveria passar pela sua casa para visitá-lo algum dia. Heidi também quer ir à escola, e sempre que vai com seu avô à cidade, os vizinhos também lembram a Paul que uma criança precisa de educação e amigos. Mas a Paul se recusa, explicando que Heidi não poderá descer a montanha para ir à escola quando chegar o inverno. As coisas ficam entediantes quando começa a nevar. A Paul esculpe um passarinho para que Heidi se sinta melhor, mas isso não a ajuda muito, então ele tenta fazer um trenó. Isto realmente funciona bem e os dois se divertem descendo a montanha de trenó, antes de a Paul deixar Heidi na casa de Peter para que eles possam brincar. Heidi conhece a mãe e a avó de Peter, mas o seu pai está morto. A avó é cega e não há muitas coisas que ela possa comer, porque lhe falta a maioria dos dentes, e tudo o que eles têm para comer é pão estragado. Peter não está indo bem na escola, e não entende porque ele precisa aprender a ler, porque não precisa disso para fazer o rebanho das cabras, mas a sua mãe não permite que ele desista. Quando a Paul vem buscar Heidi, ela lhe diz que já percebeu a sorte que tem em tê-lo. Os anos passam e Heidi vive uma vida pacífica e feliz com o seu avô. Um dia sua tia Dete volta dizendo que encontrou um bom lugar para Heidi com seus patrões, o que lhe permitirá fazer amigos e ir para a escola.
Entretanto, a Paul se recusa a permitir que Heidi vá embora e aponta como Det de repente se preocupa com a sua sobrinha. Envergonhada, Det responde que só deixou Heidi porque ela não tinha escolha naquela época. Ela argumenta com a Paul, mas não consegue mudar a sua opinião. Então, Det finge partir e vai até as montanhas para encontrar Heidi entre as cabras. Det faz a oferta novamente, e quando Heidi responde que ela quer ficar, Det diz a ela que a Paul também quer que ela vá, porque ele quer o melhor para ela. Perturbada, Heidi permite que Det a leve embora, e Peter vê tudo isso. Quando ele leva as cabras de volta para a Paul, Uva percebe que Heidi se foi e rapidamente adivinha o que aconteceu, então ele corre até a cidade. Mas quando ele chega lá já é tarde demais, Det já partiu com Heidi e os vizinhos debocham de Paul por causa disso. Em Frankfurt, Heidi é levada para a mansão Siesemann, onde encontram o mordomo Sebastian, a empregada Tinette e, o mais importante, a governanta Rottenmeier. Esta senhora Rottenmeier não está feliz em ver Heidi, porque ela parece uma criança selvagem e sem boas maneiras. Mas Det lembra que foi isto que eles pediram, uma criança selvagem e sem família, para ser amiga da criança da casa, Clara. Enquanto Det exige a sua parte no acordo e vai embora, Heidi conhece Clara, que não pode andar e está presa a uma cadeira de rodas. As meninas imediatamente se dão bem, e quando Heidi empurra acidentalmente a cadeira de Clara contra a mesa, claramente para protegê-la, e diz a Rottenmeier que a culpa foi dela. Há muito para Heidi aprender para ser aceita como companheira de Clara. Eles a lavam, lhe dão um vestido e botas adequadas, lhe ensinam boas maneiras à mesa e a proíbem de correr pela casa ou de ser barulhenta. Heidi também deve ter aulas com Clara e choca a todos quando confessa que não sabe ler. Rottenmeier quer se livrar dela, mas ela não pode fazer isso até que o pai de Clara volte da sua viagem. Então, enquanto isso, o professor deve ensinar Heidi a ler, enquanto está acompanhando as aulas de Clara. Heidi se adapta rapidamente às regras da casa, mas ela não muda completamente e mantém a maior parte das suas particularidades. Ela ainda prefere a natureza em vez de uma casa e sonha com as montanhas todas as noites. Além disso, sempre que ela consegue escapar, ela esconde pães nos bolsos. Ela e Clara ficam muito próximas. Este vínculo inspira Clara a compartilhar o que aconteceu com ela. Após a morte da sua mãe, Clara ficou tão doente que perdeu a sua capacidade de andar. Antes que Heidi aparecesse, ela se sentia sozinha e enjaulada nesta casa, porque seu pai estava sempre fora em viagens de negócios. Uma tarde, Heidi se recusa a comer e pede a Sebastian que abra uma janela para ela. Infelizmente, ela ainda não consegue ver as montanhas, fazendo com que Sebastian explique que para ver as montanhas daqui, ela teria que entrar na torre muito alta da cidade. Depois disso, Heidi tira Clara de casa e lhe mostra a cidade, porque Clara nunca pode sair. Quando encontram a torre, Clara espera na porta enquanto Heidi vai o mais alto possível e fica decepcionada quando percebe que nem mesmo lá de cima é possível ver as montanhas. Clara está um pouco nervosa por ficar sozinha, mas o seu humor melhora quando encontra uma pessoa vendendo gatinhos e decide comprar todos eles. De volta para casa, Rottenmeier entra em pânico quando não consegue encontrar as meninas e manda todos os criados procurarem. É Sebastian quem as encontra, e Clara cobre os gatinhos com um cobertor para que ele não possa vê-los. Quando elas voltam para casa, Rottenmeier tenta repreendê-las, mas acaba espirrando como louca por causa da sua alergia a gatos. Os gatos de repente saltam do colo de Clara, assustando tanto Rottenmeier que ela sobe em cima dos móveis, fazendo todos rirem. Mais tarde no jantar, como castigo, Heidi não pode comer. Ao invés disso, ela deve ficar no canto da sala, de frente para a parede, durante toda a refeição. Rottenmeier promete que da próxima vez ela a mandará para a adega com os ratos. Heidi não vai tolerar isto, então depois do jantar, ela pega todos os pães que poupou para a avó de Peter e tenta sair. Rottenmeier a detém, lembrando que ela tem sorte de estar recebendo roupas chiques e uma educação adequada. Mas o que realmente faz Heidi se sentir mal é ver Clara decepcionada, chorando e correndo para o seu quarto. Desde aquele dia, os sonhos de Heidi pioram e Clara não sai do seu quarto. Tinette explica que ela está doente e culpa Heidi por isso. Sentindo-se ainda pior, Heidi visita Clara e lhe explica que não é porque ela não gosta dela que quer ir embora. Clara entende, mas ainda não quer que Heidi se vá porque ela é tudo o que ela tem. Com Heidi de volta ao seu lado, Clara começa a sair do seu quarto novamente e assiste às aulas, mas Heidi não aprende a leitura tão facilmente. Alguns dias depois, o pai de Clara, Sr. Siesemann, finalmente volta para casa e traz consigo a avó Siesemann, a quem Rottenmeier não está nada feliz em ver. Clara está muito entusiasmada por se reunir com a sua família
e ambos os Seaman estão felizes por finalmente conhecer Heidi. O Sr. Seaman, em particular, está muito satisfeito com a melhor aparência de Clara graças à sua ideia de trazer uma amiga, mas Rottenmeier tenta mudar a sua opinião, explicando que Heidi continua sendo selvagem e não quer aprender a ler. Entretanto, a avó Seaman prefere confirmar com seus próprios olhos do que confiar na palavra de Rottenmeier. Mais tarde à noite, a avó Seaman lê para Heidi uma história para dormir, mas não a termina, porque ela quer que Heidi faça isso. Heidi confessa que não sabe ler porque Peter disse que era inútil, então a avó Seaman a lembra que não se deve confiar em tudo que se ouve. Como Heidi adora histórias e está desesperada para saber como essa termina, ela aceita colocar mais esforço e praticar com mais frequência. No dia seguinte, a avó Seaman diz ao seu filho que Heidi é maravilhosa e pode aprender a ler com o incentivo certo, mas ela explica que a criança não está feliz porque esta casa vai contra tudo o que ela é. O Sr. Seaman se recusa a deixar Heidi ir porque ela faz Clara feliz, mas a avó Seaman aponta que ele quer que ela fique porque ela o faz sentir menos culpado por deixar Clara sozinha o tempo todo. As coisas não ficam mais fáceis quando ruídos estranhos começam a ecoar pela casa todas as noites, e às vezes Sebastian até encontra a porta da frente aberta. Todos os criados e até mesmo Rottenmeier pensam que pode haver fantasmas na casa, mas o Sr. Seaman não acredita nisso. A cada dia que passa, Heidi pratica mais a sua leitura com o livro que a avó lhe deu, e eventualmente consegue ler a história para todos. A professora fica com todo o crédito, e o Sr. Seaman decide que isto mostra que Heidi é boa o suficiente para ficar na casa para sempre. Isto deixa Clara muito feliz, mas Heidi fica chateada e chora todas as noites antes de dormir. Uma noite, depois que a avó Seaman já voltou para sua casa, o Sr. Seaman está jogando um jogo de xadrez com um médico, quando de repente eles ouvem os ruídos que os criados haviam avisado. Os homens pegam suas armas, pensando que podem ser ladrões, mas é apenas a Heidi sonâmbula. Ela desce todas as noites, abre a porta e olha para o horizonte, antes de voltar para o seu quarto e se deitar no final da cama, como faria com uma cabra. Quando o médico a examina e a encontra gelada, o Sr. Seaman procura um cobertor no armário e encontra uma pilha de pães que Heidi tinha guardado. Então Heidi acorda, e quando o médico lhe pergunta se ela está com dores, Heidi explica que o seu peito está doendo. Depois, o médico conversa em particular com o Sr. Seaman para explicar que Heidi está doente de saudade de casa e que os seus nervos estão em estado grave, então ela tem que ser mandada para casa. No início, o Sr. Seaman se recusa, mas depois ele passa a noite pensando no que aconteceu com a sua esposa. Na manhã seguinte, quando Clara pergunta sobre o fantasma, seu pai explica que foi Heidi sonâmbula, porque ela está sofrendo e é por isso que vão mandá-la de volta para casa. Clara fica incrivelmente chateada com esta notícia e também dá um ataque, gritando com Heidi antes de partir para o seu quarto. Heidi fica feliz em saber que voltará para a Paul, mas ela ainda se preocupa com Clara e tenta conversar com ela, mas a menina não abre a porta. Quando chega a hora de Heidi partir, os criados preparam uma cesta cheia de pães e outros alimentos que ela pode levar para as montanhas. Heidi entrega ao Sr. Seaman o seu pássaro de madeira para ser dado a Clara, e ele a faz prometer que a visitará um dia. Depois que Heidi se foi, Rottenmeier aponta que eles finalmente terão paz novamente, mas o karma logo prova que ela está errada. Ainda há um gatinho em volta da casa. Enquanto Rottenmeier entra em pânico, Tinette pega o gatinho e decide lhe dar o nome de Heidi. Assim que ela volta à cidade, a primeira coisa que Heidi faz é tirar as botas e se encontrar com Peter. Ela passa pela casa dele para dizer oi e deixar a comida. Depois corre pela montanha e, depois de abandonar o seu vestido chique, finalmente se reúne com o seu querido avô. Heidi volta facilmente à sua antiga rotina e passa seus dias correndo pelas montanhas, enquanto pastoreia as cabras com Peter, mas ainda há algumas mudanças. Ela finalmente pode ir à escola. Assim, durante os meses de inverno, ela e a Paul se mudam com as cabras para uma casa na cidade. Sua nova professora é muito mais severa que a de Clara, e às vezes há punições físicas pelo seu mau comportamento. Sua classe ri quando ela confessa que quer ser escritora quando crescer, mas pelo menos ela se sai bem em seus estudos, ao contrário de Peter, que ainda tem dificuldade para ler, mesmo quando Heidi tenta ajudá-lo. Todas as coisas interessantes que acontecem, Heidi escreve contando para Clara, dizendo também que sente muito a falta dela e que gostaria de visitá-la. Quando a carta chega a Clara, ela se sente mal porque nem sequer se despediu. Então a avó Seaman reúne um grupo de criados e juntos levam Clara para as montanhas. Enquanto as meninas se reúnem com alegria, a avó Seaman toma uma bebida com a Paul
e lhe pergunta se Clara poderia ficar por alguns dias, se oferecendo para pagar uma taxa. A Paul está feliz em aceitar, mas recusa o dinheiro, dizendo que Clara é sua convidada. Agora é a vez de Heidi ensinar a sua amiga sobre a vida nas montanhas. Clara começa a usar apenas a sua roupa de baixo e a comer sem modos. Ela também pode acariciar as cabras, dormir no feno e ver uma estrela cadente. As duas meninas estão passando todo o tempo juntas e isso faz Peter ficar extremamente ciumento. Ele se recusa a participar das suas atividades quando Heidi o convida, e ele vai pastorar sozinho, porque Clara não pode ir lá em cima em sua cadeira de rodas, e Heidi quer ficar com ela. Certa manhã, Peter chega antes das meninas subirem e encontra a cadeira de rodas fora de casa. Seu ciúme faz com que ele empurre a cadeira de um penhasco, antes de fugir com as cabras. Assim que a família percebe que a cadeira desapareceu, a Paul adivinha quem fez isso. Então ele carrega Clara nas costas, e junto com Heidi eles seguem o caminho habitual das cabras. Agora, Clara pode finalmente experimentar o resto das montanhas, enquanto a Paul repreende Peter por suas ações, e o faz cuidar das meninas durante o resto do dia. Clara adora aquela vista, as flores e a linda borboleta que vem para descansar em seu pé. Quando a borboleta voa para longe, Clara está desesperada para fazê-la ficar e tenta pegá-la, chocando a todos ao se levantar de repente. Mas andar ainda é difícil para ela, então ela passa os próximos dias praticando, com a ajuda de Heidi e Peter, que mudou de ideia sobre ela depois de ver esse milagre. Quando a avó Sisman vem buscar Clara algum tempo depois, seu filho está com ela, e ele continua gritando com raiva porque não gosta da ideia de que sua pobre menina doente tenha sido trazida para cá. No entanto, ele muda de ideia muito rapidamente quando Clara se aproxima deles, andando com seus próprios pés. Depois de compartilhar abraços e lágrimas, a avó Sisman presenteia Heidi com um caderno e uma caneta para que ela possa começar a escrever as suas histórias, lembrando-a de ignorar os comentários maldosos dos seus colegas de classe, porque todos deveriam fazer o que os faz feliz. Após se despedir de Clara com um abraço apertado, Heidi volta à sua rotina diária com Peter, mas de agora em diante ela leva o seu caderno com ela, para que possa escrever um pouco todos os dias. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.